Então, uma das coisas que me fez entender isso era que quando nós estamos num momento de crise, a nossa pergunta para o Senhor geralmente é essa: quando que o Senhor vai me tirar da situação? Quando que o Senhor vai me tirar dessa prova? Quando o Senhor vai me tirar dessa dificuldade? Quando que o Senhor vai fazer alguma coisa ao meu respeito? A pergunta de João não foi essa. A pergunta de João era: se o Senhor é o Cristo, se o Senhor é Deus, tá tudo certo. O Senhor não precisa me tirar daqui, o Senhor não precisa fazer algo ao meu respeito, mas se o Senhor for o Cristo, tá tudo bem. E essa é uma das formas, outra forma, né, que a gente tem de entender que quando nós vamos no lugar certo, na pessoa certa, nós também temos a pergunta certa. Ainda que o Senhor não tire você daquele lugar, se você entender que o Senhor é o seu pastor e de mais nada você tem falta, isso precisa ser suficiente. Quando você coloca o Senhor nesse lugar de primazia, nesse lugar de ser o seu Senhor, não importa se você vai estar na bonança, se você vai estar na prisão, você vai estar completo. Como Davi esteve, né? O Senhor é meu pastor e de nada eu tenho falta. É o Senhor quem me faz descansar em águas tranquilas. Porque se depender da gente não descansa. A gente trabalha, a gente vai fazer 10 mil coisas, a gente não vai descansar, porque a gente precisa buscar a nossa segurança. Mas Davi entendeu que o Senhor era o seu pastor. De nada ele tinha falta. Então, o Senhor, se o Senhor quiser que eu descanse, o Senhor vai me fazer descansar nas águas tranquilas. Amém? Amém. Olhar isso muda tudo, porque você vai na pessoa certa, você vai... as suas crises você leva para a pessoa certa, mas se você chega lá questionando o Senhor do porquê dos porquês, você vai continuar nesse vazio, porque você não vai conseguir ouvir o Senhor. E ele diz assim: eu sou o Cristo. Eu sou quem deu a vida por você. Eu sou quem preenche o seu espaço. Eu sou quem preenche o seu vazio. Se nós não entendermos e não colocarmos o Senhor nesse lugar de prioridade, essa resposta do Senhor não seria um consolo para João. Jesus responde para ele: vai lá e fala para ele que os cegos veem. Vai lá e fala para ele que os surdos ouvem. Por que Jesus não falou: João, não se aveste não, né? Como a gente gostaria de ouvir. Meu filho, mas você tá ansioso demais, mas você tá preocupado demais. João, você não lembra de quem eu sou? Jesus não dá o acolhimento para ele que a gente espera. Jesus, que custava o Senhor falar para ele? Calma, tá tudo bem. Só era responder para ele, fala para ele que eu sou. Não, Jesus, ele dá uma resposta para ele, olha, fala para ele que os cegos veem, que os surdos ouvem. Quando a gente entende isso, a resposta para ele é muito mais profunda do que... Sim, pode falar para ele ficar tranquilo que sou eu mesmo, ele não precisa esperar mais ninguém, não precisa ficar ansioso, não andeis ansioso por coisa alguma. Não, Jesus não dá essa resposta. Jesus, ele vai muito mais profundo do que essa pergunta que ele fez. E aí aqui a gente chega na parte de como Jesus lida com a crise do discípulo. Como Jesus lida com a crise do discípulo. No versículo 4. E Jesus respondendo disse: ide anunciai a João as coisas que vocês veem e que vocês ouvem. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Aqui a gente começa a entender que Jesus ele dá uma resposta além da angústia de João. Primeiro ele dá uma resposta da crise espiritual que ele teve. Então, se ele quer saber se eu sou Cristo, diz para ele que eu sou. Como que você vai dizer para ele que eu sou? Pelas minhas obras. Existia uma profecia lá em Isaías, né? Em que alguém precisava vir e esse alguém ia preparar o caminho do Cristo, né? Que voz do que clama no deserto, prepara o caminho do Senhor. E João foi a voz no deserto que preparou o caminho do Senhor. E lá a profecia dizia que os surdos vão ouvir, que os cegos vão enxergar, que os coxos andarão e tal, tal, tal. Ou seja, quando o Senhor, Jesus responde dessa forma, Jesus está usando o conhecimento que o próprio João tinha de quem ele era. E aí vem o nosso questionamento, né? Jesus, ele lida com as nossas crises voltando você para a palavra. E aí, quando você vai buscar a resposta de Senhor, se bater um vento aqui é porque eu sei que é o Senhor que está falando. Se eu orar e a cadeira mexer, eu sei que é o Senhor que está falando. O Senhor não vai fazer isso. Ele vai levar você de volta para a palavra, para o conhecimento que você tem dele. Aonde que é o problema desse discípulo? Se ele não conhece. Se ele não lê, se ele não ora, se ele não se relaciona, se ele não busca se relacionar com Deus da forma que o Senhor quis se revelar. O Senhor quis se revelar a João através da palavra, e assim como ele faz conosco até hoje. Né? Então, quando a gente para entender que Jesus ele usa o conhecimento de João para sanar as suas próprias dúvidas,
isso volta na resposta lá sobre o que é uma crise. A crise faz com que as respostas que a gente tinha antes não faz mais sentido. Então a gente quer outras. E Jesus pega João e leva ele de volta para aquele mesmo lugar e fala, essa resposta ainda é válida. Porque a palavra do Senhor, ela não passa. Né? A palavra do Senhor, todos os dias, ela é a mesma. Então vai passar gerações, vai passar crises, vai passar a vida, mas a palavra ela é a mesma. Então o Senhor fez ele voltar para o lugar em que ele não devia ter saído da crise, ter saído por ter entrado na crise, né? Claro que ali, vamos falar de uma forma racional, dentro de uma prisão você tem tempo suficiente para entrar uma crise, sim ou não? Né? Dentro dos desafios, dos problemas que a gente tem tempo suficiente para questionar e se responder e questionar de novo e se responder de novo. Só que Jesus ele faz de uma forma muito simples. João, volta lá para o conhecimento que você tem de mim. Né? Então, os cegos veem. Você lembra que você ia pregar sobre isso? Você lembra que você já ministrou sobre isso? Você lembra que você já viu cegos enxergarem, surdos ouvirem, coxos andarem? Então, é isso aí. Essa resposta que o Senhor dá, ela vai muito além de dizer para ele assim, não fica tranquilo que sou eu. Né? O Senhor ele é muito mais profundo do que a gente. Nós somos assim. Existiu também alguns outros personagens da Bíblia que passou por esse momento de crise e Jesus ele fez de uma forma intencional levar eles de volta para a palavra. Os discípulos no caminho de Emaús, Jesus morreu, ressuscitou, todo mundo estava falando, né, que Jesus sumiu e Jesus apareceu e Jesus morreu, estava todo mundo nessa confusão e os discípulos entraram também. Então vocês viram lá o que aconteceu? E aí eles estavam andando, né? Saíram de Jerusalém, estavam indo a caminho de Emaús. Vocês viram lá o que aconteceu? Gente, mas como isso poderia ter acontecido e tal? Jesus apareceu do lado deles. E aí, gente, o que está acontecendo? Vocês não sabem? E aí eles perguntam assim para Jesus, você não sabe o que está acontecendo? Não sei, me conta, o que está acontecendo? E aí ele começa a falar, não, porque Jesus morreu e tal. E a palavra diz que Jesus, ele passa o caminho inteiro pregando a palavra para os discípulos. Os discípulos andaram com Jesus, gente, durante 3 anos. Eles viram coisas acontecer, eles ouviram a palavra de Jesus. E ali Jesus estava naquele momento falando com eles e eles não reconheciam que era Jesus. E aí Jesus fala assim, então, mas vocês lembram da profecia? Vocês lembram dessa passagem? Vocês lembram lá quando Moisés falou? E aí o Senhor vai pregando para ele a palavra e ele vai dizendo assim, não, é verdade, então, mas a palavra foi assim. E Jesus passou o caminho inteiro de Emaús pregando. Gente, eu nem sei que hora que é. Não, continua. 7h50. Até que hora passou? Eu não sei. Até hora que Deus deu. Amém. Até meia-noite, né? E aí, quando ele volta, né, passando no caminho, e ele fala assim, olha, é isso, Jesus vai pregando a palavra para ele de novo, para que eles se lembrassem de quem Jesus era, para que eles se lembrassem das profecias, para que eles se lembrassem do que ia acontecer, e eles não estavam reconhecendo que quem falava com eles era Jesus, naquele momento. Até a hora que eles entram na casa, eles partem o pão, Jesus some e eles falam, enquanto ele falava, o coração de vocês não ardia? O coração de vocês não queimava enquanto aquele homem falava pra gente? Aí os olhos deles foram abertos. Ele era o Cristo. Então, Jesus, ele tem ele vai usar essa forma em outras situações. A mulher samaritana, né? Os discípulos foram até a cidade comprar pão, comprar leite, comprar peixe, comprar comida, e Jesus para naquele posto para conversar com a mulher. E aí ele conversando com a mulher e ela falando assim, onde que a gente deve adorar? Porque falaram que era pra gente adorar aqui, outros falaram que era pra gente adorar lá. E Jesus era quem estava ali falando com ela e ela não reconhecia que era Jesus. E a forma que Jesus usava para tirar ela daquele momento de crise, que era uma mulher condenada pela sociedade, que tinha as falhas dela, Jesus ele não simplesmente confrontou ela com o pecado. Ele usou a palavra, né? E ele usou a palavra para fazer ela lembrar, olha, não importa onde deveis adorar. O que importa é que vocês precisam adorar em espírito e em verdade. Né? Então, em todo tempo, o Senhor, quando Ele está lidando com as nossas crises, Ele nos faz voltar. E aí fica uma pergunta para nós. Se nós saímos desse lugar, né? Se nós saímos daquele lugar que nós não deveríamos ter saído, onde é que nós estamos buscando as nossas respostas? E se nós estamos buscando em outros lugares que não vão te responder, a palavra do Senhor para nós é clara. Volta. Volta para a palavra, volta para o lugar que você não deveria ter saído, volta para o conhecimento que você tem de mim, volta para as experiências que você já viveu comigo. Essa é a forma que Jesus tem de lidar com as nossas crises, em momento nenhum. Mesmo a mulher estando em pecado e ela estava
irritada, ela estava, quando a gente vê essa conversa, principalmente no The Shows, ficou mais claro, né? A forma como ela estava irritada de falar com Jesus, ainda assim, ele não tem problema com a sua irritação, ele não tem problema com a sua frustração, ele não tem problema. Só que a forma que ele vai ter é te trazer de volta. Então, se você perdeu do Senhor, qual é a resposta que eu preciso buscar no Senhor? Aliás, o lugar que eu preciso buscar do Senhor é esse. Volta para o lugar em que ele tem as respostas, amém? Mesmo ele nos confrontando. Não quer dizer que, pode ser que você tenha crises que seja fruto de pecado, sim, como essa mulher teve. Mas essa crise existencial que ela teve, o Senhor confrontou ela na palavra. Amém? O segundo ponto aqui, primeiro é que Jesus responde João de forma espiritual, né? Então, ele teve uma crise espiritual e ele falou, olha, você creu no Deus certo, fique em paz. Hoje, aqui a gente fala muito isso, ó, fique em paz, você creu no Deus certo. Mas agora você tem uma segunda crise para você resolver, que é a sua crise existencial. Quando Jesus diz para ele assim, olha, os coxos andam, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, você só poderia, quem poderia fazer isso seria só o Deus. Então, assim, qualquer outro Deus que viesse, porque naquele tempo existia outros deuses, né? Que eles falavam de outros deuses, nenhum outro Deus cumpriria a profecia que foi feita. Então, quando você tiver a sua crise, João, lembra que sim, a sua vida valeu a pena. Servo bom e fiel, você viveu a vida de um discípulo. O que Jesus estava falando é que aquilo que ele estava falando, quando Jesus falou que da mulher, nascido de mulher, João era o maior, Jesus não falou para João, ele falou para os outros discípulos. Essa mensagem não tinha chegado para João. Essa foi a forma de Jesus falar para João. Olha, o que você fez foi viver a vida de um discípulo. O que você fez foi crer num Deus que um discípulo crê. O que você fez foi renunciar à vida que só um discípulo faria. Então, João, se você tem dúvida de que se a sua vida valeu a pena até aqui, a minha resposta é sim. A sua vida valeu a pena. A sua vida foi a vida de um discípulo em que, em seguida ele vai falar, né? Feliz aqueles que não se escandalizam. Bem-aventurado é aquele que não se escandalizam em mim. Aqui está aquele que não tropeça por minha causa. E algumas traduções elas vão trazer o sentido de que aqueles que não se ofendem, aqueles que não se decepcionam ou não abandonam sua fé por suas próprias expectativas. Qual que era a diferença? Jesus não estava falando assim, olha, feliz é aquele que não se ofende com o evangelho porque o evangelho é duro. Porque o evangelho é duro mesmo. O evangelho vai mostrar para você o quanto você está errado, o quanto você precisa renunciar, o quanto você precisa crescer. Esse é o evangelho. Então, aqueles que se ofendem com esse evangelho não é um problema, porque Jesus sabe o quanto o nosso eu quer aparecer o tempo todo, né? Mas aqui ele estava falando sobre aqueles que não se escandalizam, no sentido de aqueles que não abandonam sua fé por suas próprias expectativas. Qual que era a expectativa? Senhor, eu esperei que o evangelho ele fosse mais leve, mas foi demais para mim, então eu estou indo embora. Mas você achou que ele era leve por quê? Em momento nenhum Jesus disse que o evangelho era fácil. Em momento nenhum ele disse que você não teria que renunciar, né? Então, por que você está voltando? Você criou uma expectativa sua, que não foi o que Cristo ensinou. Amém? Então, feliz é aqueles que não se escandalizam, feliz é aqueles que não criam uma expectativa do evangelho que ele não falou. Não é aquele que diz assim, olha, eu vou ver se eu coloco o evangelho dentro de um potinho menor, porque eu acho que é mais fácil para eu seguir. Ele não falou isso. Então, se você faz isso com o evangelho, se você vive um evangelho superficial, foi uma escolha sua. Não foi Cristo que falou. Então, essa decepção não pode ser colocada na conta do Senhor, amém? Quando a gente entende que o evangelho que nós estamos vivendo é o evangelho real, é o evangelho de cruz, é o evangelho que Cristo sofreu todas as coisas que eu e você podemos dizer nós sofremos aqui na Terra. E eu acho um exercício importante. Enquanto eu estava ministrando, organizando esse texto, eu pensei nisso. Fecha os olhos vocês, não vai acontecer nada de espiritual aqui, tá? Só para vocês se concentrarem e para vocês não falarem porque a gente não quer ouvir. Ninguém vai pegar nada seu. Ninguém vai pegar nada seu, não precisa guardar o celular. Fecha os olhos nesse momento. Traga à memória de vocês a coisa mais difícil que você já viveu aqui na Terra. A maior dor que você já sofreu, o pior dia da sua vida,
Traga a memória de vocês nesse momento. E se você estiver bloqueando essa memória, que o Senhor vai te fazer lembrar agora. O Senhor vai te fazer lembrar. Isso que não vai acontecer nada espiritual. Não vai acontecer. Vai sim, é verdade. Pensa no pior dia, na pior experiência, no pior momento, na pior dor que você já sofreu aqui na Terra. Difícil é pensar em uma só. Misericórdia. Fica deprimido. Espero que a próxima sessão seja de alegria. Não, é de alegria, é de alegria. Pensaram? Amém? Não tem nenhum de nós aqui que o Senhor não vai poder dizer para vocês assim, eu vivi isso também. Não tem nenhuma dor que você já tenha sofrido ou que qualquer um dessa sala já tenha sofrido que Jesus não vai poder dizer para vocês, eu não sofri isso. Porque ele sempre vai poder dizer, eu sofri isso também. Isso nós estamos falando de uma traição, do abandono, da rejeição, de um abuso, de uma violência. Não importa qual é a dor que vocês já viveram, o Senhor já viveu essas duas. É claro que, não sei se vocês pensaram em alguma dor relacionada a pecado, essa não. Essa foi a que Jesus não sofreu. Mas qualquer sofrimento que nós já tivemos aqui na Terra, Jesus pode nos dizer assim, eu também sofri isso. Quando a gente fala, por exemplo, das rejeições, do abandono, né, do sofrimento que Jesus sofreu, isso é muito claro pra gente. Né? Então, ele foi humilhado e ele foi massacrado. Por exemplo, quando a gente não sabe que uma dor que o Senhor muito parecida que a gente já viveu, e algumas pessoas, né, não todas, mas algumas pessoas já viveram, foram alguns tipos de abuso. Jesus, ele sofreu um abuso emocional, obviamente, né, por tudo que ele viveu, todas as rejeições e tal. Ele sofreu abuso físico, que foi a violência, né, foi ele ter sido massacrado, e ele sofreu um abuso sexual. Quando a gente olha pro texto, quando ele fala sobre que Jesus ele foi exposto, é claro que os filmes não mostram dessa forma. Mas hoje, para nós, trazendo aqui para o século XXI, a nossa realidade, o que denomina um abuso? Vocês deixarem alguém nu e expor eles aqui na frente, para todo mundo ver. Como que isso é conhecido? Isso é abuso. É abuso quando você pega algo que é do outro, que não foi te permitido, quando você expõe outra pessoa que não foi te permitido, inclusive fisicamente. Quando a gente entende que Cristo também sofreu um abuso sexual, isso faz a gente entender que a humilhação dele foi muito mais baixa do que a gente geralmente pensa. Porque a gente pensa que Jesus ele sofreu a dor das chicotadas. Só que isso vai muito mais além. Quando a gente olha para o evangelho verdadeiro, isso faz Jesus olhar para cada um de nós e falar, não tem nenhuma dor que vocês tenham sofrido que eu não posso dizer eu também. Ele sofreu todas. E aí, qual que é o sentido da gente poder entender isso? É que, ainda que todos nós tenhamos vivido isso, ele também viveu e disse, eu venci, e vocês também vão vencer. Eu venci, vocês também vão vencer com base no quê? Com base no evangelho daquele que pode fazer todas as coisas. Quando nós cremos que o Senhor, ele é o Deus que sofreu todas as coisas, a gente coloca as nossas dores diante daquilo do Senhor e fala, Senhor, eu entrego essa dor que eu vivi porque eu sei que o Senhor viveu também. Então o Senhor ele vai poder dizer para nós, eu entendo, João, a crise que você tem. Eu entendo, Tiago, eu entendo a Bia, eu entendo a Denise. Eu entendo cada um de vocês a crise que vocês têm, porque eu também. Só que a diferença é que o que ele viveu foi, eu vim primeiro, para sofrer primeiro, agora para eu poder dar a vocês a forma de vocês vencerem. Traga a mim, sabe? Traga a mim o sofrimento de vocês, traga a mim a crise de vocês, traga a mim o abandono, traga a mim a rejeição, traga a mim a dor, a crise que vocês têm. Porque é em mim que vocês vão ser respondidos, é em mim que vocês vão ser sanados. Amém? Para poder finalizar, Mateus 14, 2 capítulos à frente, 2 ou 3 capítulos à frente, 14:6. Mateus 14:6. Ele vai pregar? Ele descobriu agora, ó. Capítulo 14, versículo 6. Festejando-se, porém, deixa eu ler junto com vocês. Na festa de aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante dos convidados e agradou a Herodes, de modo que ele prometeu, sob juramento, dar-lhe tudo o que pedisse.
instigada por sua mãe, ela disse: dá-me aqui, num prato a cabeça de João Batista. O rei então entristeceu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que a entregassem a ela. E mandou decapitar João no cárcere. E a cabeça de João foi trazida num prato e entregue à jovem, e ela a levou para sua mãe. Então os discípulos de João vieram levar o corpo e o sepultaram. Depois foram contar essas coisas a Jesus. Não, acho que você já passou, né? Só até aí. Qual que é a moral da história? João não foi livrado da prisão. João estava preso, a pergunta dele poderia ter sido: pergunta para Jesus se ele vai me livrar daqui. Ele não perguntou isso. João não foi livrado da prisão, mas a angústia dele, as crises dele foi respondida. Diga para João que a vida dele valeu a pena. A vida dele foi entregue. Isso mostra muito pra gente que muitas orações que nós vamos fazer não vai ser daquele jeito, daquela forma, daquele contexto, como a gente espera. Não vai. João foi entregue, a cabeça dele foi entregue no prato por uma menina que queria dançar pro rei. Poderia ter sido de uma forma muito diferente. João foi decapitado e ele foi entregue morto. O que a gente entende com isso? Ser um discípulo, ele vai muitas vezes, a gente vai permanecer na prisão, né? Ser um discípulo, muitas vezes a gente vai permanecer em alguns lugares que a gente não gostaria de estar. Mas ser um discípulo vai ter o seu coração preenchido no Senhor de: Senhor, se a minha vida valeu a pena até aqui, o Senhor pode me levar da forma que o Senhor quiser, que até aqui a minha vida valeu a pena. O meu coração está crente, preenchido no Senhor. Amém? Amém. E aqui vem algumas perguntas para nós, de uma forma para a gente colocar isso, né, na nossa vida. Como você tem resolvido hoje as suas crises? Você vai para Jesus, para a palavra, você acessa o conhecimento do Senhor, ou isso te leva a pecar? Ou isso te leva a questionar o que Jesus está fazendo, se ele sabe o que ele está fazendo, ou por que ele está fazendo? São perguntas para a gente se fazer. Você acha que você hoje está vivendo a vida de um discípulo? Você acha que se Jesus não tirar você desse lugar que você está hoje, a sua vida está valendo a pena? Se você fechar os olhos aqui, você sabe, ou você tem a convicção de que você abrirá na eternidade com o Senhor? E se o Senhor não te der o que você quer, acho que isso aqui eu já falei, né? Se Ele não te livrar, você vai entender que o consolo do Senhor é suficiente. Sabe que a palavra do Senhor ela é suficiente, que a salvação em Cristo ela é suficiente. Amém? Eu acho que são perguntas para a gente se fazer como um discípulo. E da gente olhar para a nossa vida, para o evangelho que a gente vive e se perguntar se é o evangelho que Cristo me apresentou. Amém? Vamos orar? Eu quero orar. E eu sei que cada um de vocês pensaram em alguma dor, em alguma área que vocês ou estejam vivendo hoje ou já viveram em algum momento. E pode ser que essas crises que vocês têm hoje ou que vocês já tiveram ainda estejam aprisionando vocês. Né? João, ele estava preso fisicamente, mas o coração dele ainda estava no Senhor, a ponto dele perguntar: o Senhor é Deus? Se o Senhor for Deus, está tudo certo. Não precisa me tirar daqui, porque eu consigo conviver com isso. Mas agora, se o Senhor não for o Cristo, aí a minha vida não vai ter valido a pena. Amém? Então, vamos orar por isso? Fecha os teus olhos. Nós vamos orar. Apresente a sua dor, apresente a sua crise, apresente aí o que... Eu não sei se a sua crise ela é espiritual, se você duvida de quem Deus é ou do que Deus faz. Se a sua crise é emocional, se a sua crise ela é existencial, de você achar que você não faz sentido a sua vida estar aqui, não faz sentido, você não sabe para que você está aqui. Apresenta ao Senhor a sua crise, amém? Senhor Deus, em nome de Jesus, nós te apresentamos, Pai, a cada um dos nossos irmãos que está aqui nessa noite. Pai, nós pedimos a Ti, Senhor, que a Tua graça, Deus, e a Tua misericórdia, ela permaneça em nosso meio. Nós pedimos a Ti, Deus, que o Teu Santo Espírito visite, Senhor, as nossas vidas, os nossos corações. Deus, eu sei que cada um aqui, Deus, acessou, Senhor, alguma dor, acessou, Deus, algum problema, acessou, Senhor, alguma dificuldade que já teve em algum momento. Deus, mas principalmente alguém aqui acessou alguma crise que está tendo nesse momento ou que já tiveram. Pai, o que nós precisamos aqui nessa noite, Deus, aprender é viver como um discípulo. Também, Deus, é viver as nossas crises como um discípulo vive as crises dele. Pai, nós queremos crer, Deus, neste momento que o Senhor lida com as nossas crises não como um pecado, mas o Senhor lida com as nossas crises de uma forma entendendo, Deus,
as nossas limitações, as nossas dificuldades. Nos ajude a voltar para o lugar certo. Nos ajude, Senhor, a voltar para a palavra. Nos ajude, Senhor, a voltar, Deus, para o teu colo. Nos ajude, Senhor, a voltar, Deus, para o teu abraço. Nos ajude a voltar, Senhor, para o lugar em que somente o Senhor vai responder o motivo da nossa existência. Somente o Senhor vai responder quem o Senhor é. Somente o Senhor, Deus, vai nos dar novamente, Deus, o conhecimento do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, a vida de cada um aqui nas tuas mãos, a minha vida nas tuas mãos e te pedir a tua ajuda. Nos ajude a lidar com as nossas crises. Nos ajude a nos colocar, Deus, as nossas crises diante do Senhor, Deus, e buscar do Senhor as nossas respostas, Pai. Nos ajude, Senhor, quando nós estivermos fugindo das nossas crises, quando nós estivermos fugindo, Senhor, de orar ao Senhor e clamar ao Senhor, nos traga de volta, Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos, Deus, do Senhor e da Tua palavra para consolar os nossos corações. Nos ajude a encontrar no Senhor tudo que nós precisamos, que o Senhor seja o Deus e o Senhor das nossas vidas. Em nome de Jesus. Se o Senhor não quiser, Deus, nos tirar de alguns momentos, nos ajude a viver com o Senhor. E a gratidão, Deus, de viver, de sermos salvos no Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém.